Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre sinapse neural. Então, completando aquele nosso raciocínio das crenças limitantes, vocês vão ver como todos os assuntos estão interligados. A sinapse neural não é nada mais que a ligação entre os neurônios. Então, quando há um impulso elétrico, né, pode ser um pensamento, um trauma, qualquer coisa que chegue pelos nossos sentidos, então visão, audição, olfato, enfim, tudo que cria um impulso elétrico na nossa mente faz com que haja essa ligação entre os neurônios. Se é uma experiência que a gente já conhece, você já tem essa ligação, então o seu pensamento vai percorrer aí, esse impulso vai percorrer um caminho conhecido. Agora, quando a gente tem uma experiência nova, então a gente cria essa nova ligação, os neurônios se ligam de uma forma nova e você cria essa nova experiência e aquilo fica gravado na sua memória, é um caminho que você sempre pode percorrer. Isso é bom? Claro que é bom, tem um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim, que é o lado do trauma, por exemplo. Quando você acontece uma experiência ruim, né, que você passa, aquela experiência tem forte impacto emocional, você cria aquela sinapse, pá, na hora. Só que a sinapse de um trauma, algum acontecimento negativo, ela é muito mais forte, como se os neurônios se grudassem assim, com muita intensidade. Diferente de quando você tem uma experiência trivial. Quando você tem uma experiência comum do dia a dia, né, essa ligação ela não é tão forte. Então é fácil de você esquecer aquela experiência. Agora, quando você tem aquela ligação muito severa, né, você cria ali uma rota como se fosse uma avenida. É diferente de você criar uma ruinha adjacente, você cria uma rota expressa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma rota expressa é como se fosse um caminho mais fácil para o seu pensamento escapar por ali. Então, a gente tem, assim, rotas expressas de comportamentos autônomos, coisas que a gente sempre faz todo dia. Então, quem já dirigiu até o trabalho e não sabe como chegou lá, de repente chegou. Por quê? Porque você já tem uma rota na sua mente, como se fosse uma avenida aí, que vai te levar, né, a automatizar esse comportamento e você chega no seu trabalho. Você não vai pensar em quantas vezes você trocou a marcha, quantos faróis você passou, enfim. Você já faz isso de forma automática, então o seu pensamento pega aquela avenida e você só reconhece quando você chegou no seu destino, no ponto final. E o que acontece quando você tem essa sinapse super forte de um trauma, por exemplo? Ela compete, né, com essas outras avenidas. Então, muitas vezes, o seu pensamento escapa, pum, ele cai naquela rota. Então é nesse momento que desencadeia uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A pessoa, poxa, eu nem estava pensando nisso, e de repente, pá. Ou então pode ser um gatilho, alguma coisa semelhante que você relacionou com aquela experiência e que levou seu pensamento direto para lá. E aí você vai desencadear todos os sintomas, como se você estivesse passando de verdade pelaquela experiência de novo, né? Por quê? Porque a rota é exatamente a mesma. O seu impulso, né, nervoso, ele vai passar exatamente pelo mesmo lugar. Então, ele vai desencadear todas as sensações que você teve ali naquele momento daquele trauma. E o que a gente pode fazer a respeito, né? Então, voltando aí, você vai entender que as crenças, elas se retroalimentam também nesse sistema. Quanto mais você fortalece aquele pensamento irracional que você tem, mais ele se torna uma via automática. Então, quando você está ali num momento de distração, seu pensamento vai passar ali. Ele não vai falar, poxa, será que eu posso fazer um outro caminho hoje? Será que eu viro para a direita, para a esquerda, pego essa ruazinha? Não, porque isso gasta muita energia, não é verdade? Então, quando a gente quer substituir, então, uma crença limitante ou tentar substituir um trauma, ressignificar, né, que seria a palavra correta, para a gente transformar uma experiência negativa em uma experiência positiva, a gente tem que atribuir um novo significado, ou seja, toda vez que eu penso algo negativo, ou que eu passo por aquela rua, a gente tem que imediatamente cancelar. Você pode dar essa mensagem para sua mente, ó, você tem que estar presente e entender que o seu pensamento está passando por ali. Opa, tô pensando naquilo, cancela. Obrigada por essa informação, mas aí você substitui com uma crença positiva. Um pensamento positivo. Então, por exemplo, eu estava assistindo um documentário e sobre uma cantora famosa e tudo mais, e ela sofria muita pressão da mídia para ser magra, sempre era magra, ela via uma foto dela, já disparava um gatilho, né? E aí ela ficava anoréxica e tudo mais. Por quê? Porque ela se sentia pressionada, né? Ela não queria passar por aquela experiência das pessoas falando, ela tem uma celulite, ela tem isso, ela tem aquilo, né? Então você sente aquela pressão social, desencadeava uma série de sensações nela que ela não queria ter, ela simplesmente parava de comer. E aí é engraçado que depois, mais pra frente, ela entende que isso não era bom pra saúde dela, e o que ela faz? Quando ela abre a foto,
né? Então aparece uma foto numa revista, fulana está com uma roupa assim, marcando acima do peso e tal, aquele tipo de coisa. E ela simplesmente fala: você não faz mais isso. Nós não fazemos mais isso. Hoje nós entendemos que comer é bom para a nossa saúde. Ou seja, ela manda uma mensagem para ela mesma, substituindo todo aquele pensamento negativo com uma ordem num pensamento positivo. Não, comer faz bem para a minha saúde. Comer faz com que eu consiga fazer o trabalho que eu faço, faz com que eu aguente ficar no meu show até o final, ao invés de terminar meu show desmaiando. Então você substitui um pensamento negativo por um pensamento positivo, de preferência um pensamento que seja fortalecedor, que ele seja uma coisa que você quer muito e que tenha alguma potência para que você consiga criar outra sinapse forte, né? Lembrando que a gente quer substituir uma sinapse forte com outra muito forte, senão seu pensamento vai escapulir e vai acabar entrando ali naquele pensamento ruim e que vai liberar umas janelas killer, né, na sua mente. Augusto Cury explica no seu livro Ansiedade, o Mal do Século. Então, quem quiser mais informações sobre isso, vale muito a pena a leitura, tá? É um livro muito legal que vai explicar direitinho todas essas vias do pensamento. E o que acontece quando a gente consegue substituir uma crença negativa por uma positiva ou uma fortalecedora? Essas ligações antigas, que por mais que fossem fortes, ligações traumáticas, ligações de experiências ruins, elas vão se enfraquecendo. Olha só que maravilhoso isso, gente. Quanto menos a gente mexe naquele lugarzinho, mais fraquinha essa ligação vai ficando. E com o tempo elas vão diminuindo até quase sumir. Então, tem muitos pesquisadores que defendem que a gente não deve ficar revisitando o trauma. Então, você conseguiu falar sobre aquilo uma vez, trabalhou, de repente buscou ajuda psicológica, enfim. Mas depois que você conseguiu trabalhar aquilo na sua mente, não é legal você revisitar, sempre estar contando aquilo para as pessoas. Olha que aconteceu isso comigo, não sei o que, foi horrível. Porque quando você revisita, você fortalece aquela sinapse. Entende? Então, quanto menos você visitar aquele lugar e sempre que você sentir que a sua mente está tendendo a pegar aquela rota e você escolher conscientemente trocar o seu caminho por essa nova rota fortalecedora que você criou, você vai conseguir que aquilo se enfraqueça, até que aquilo praticamente seja uma rota inviável para o seu pensamento passar. Então fica aí hoje a explicação sobre sinapse, espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com mais um vídeo, tá bom? Super beijo!